Bom dia, sejam todas bem-vindas. Vocês que estão aqui ao vivo, vocês que vão assistir a gravação, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, com muita paz, amor, esperança e fé e gratidão em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em tudo que nós for fazer. E hoje o devocional é do dia 29 de junho. Dai-me paciência. Oh, essa frase, dai-me paciência. Mas o Espírito produz este fruto, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, esse é o Espírito, né? O fruto do Espírito que produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E tá lá em Gálatas 5:22. Ô, Josi, agora que eu lembrei, é você que vai ler. Eu tinha esquecido, me perdoa, viu? Que eu tinha falado que você ia ler. E era para você ter me lembrado. Ainda bem que o Espírito Santo fez eu lembrar. Verdade. Eu vou ler, né? Pode. Como você já leu aí, né? Dá-me paciência ao nosso tema de hoje, né? Do dia 29. Aí diz assim, mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e de tantos outros, né? Está em Gálatas 5:22. Diz assim, sempre digo que, ao pedir paciência, é melhor se preparar. Deus certamente colocará você em situações que será necessário exercê-la. A paciência só é real quando ela precisa ser colocada em prática. É como pedir músculos e esperar que eles apareçam sem esforço. Para desenvolvê-los, você precisa ir à academia, movimentar-se. Isso também vale para a paciência. Ela nasce no exercício. Quando admiramos alguém paciente, é porque essa pessoa tem escolhido repetidamente não reagir com ira ou impulsividade, mesmo tendo motivos para isso. A paciência não depende do ambiente, ela nasce interiormente. E essa é a esperança que nos fortalece. Se o Espírito Santo habita em nós e nos rendermos a Ele, então produziremos aquilo que, por esforço próprio, jamais conseguiríamos alcançar. Acredito que quem é paciente vence batalhas sem fazer alarde. Traz consigo a paz de Deus, que sabe quando agir e quando esperar. Que o Senhor nos conceda esse fruto para lidar com os filhos, com o cônjuge, com cada relação e situação que nos desafia. Que tenhamos paciência para os processos que não se desenvolvem de imediato, para as filas que insistem em atrasar o dia e até para os sonhos que parecem demorar demais. Quem cultiva paciência aprende a viver melhor, não se deixa abalar com facilidade, mantém os olhos no que realmente importa e caminha com propósito. Que o Espírito Santo nos forme assim, pacientes, perseverantes, prontas para exercer essa virtude, um desafio de cada vez. Sueli, você vai aqui, né? Esse tema hoje, eu quero que Deus me dá uma visão. Eu estou pedindo a Ele muito isso com relação à paciência. Eu sempre exerci de modo, vou colocar até entre aspas, a paciência, mas com essa a justificativa, tá? Que eu estou usando, né? Que às vezes a pessoa usa. Com essa justificativa de que tudo é corrido, de que você precisa dar tudo, tal, precisa não, isso está no nosso piloto automático, né? Sim. Às vezes tem sido difícil para mim colocar a paciência em prática. Não quer dizer que eu vivo explodindo, que eu vivo... Não é sobre isso. Mas que eu preciso executar assim, a paciência, executar muito essa paciência. E paciência com meu filho, paciência para entender, para ter calma, para educar sem estar gritando, para várias coisas. E paciência no dia a dia, de forma geral, no ambiente de trabalho, dentro de casa, nas atividades de casa.
Eu estou pedindo muito a Deus isso. Senhor, me ajuda a plantar sementinhas diárias para que eu possa colher isso. Porque eu admiro pessoas, não tenho inveja. Eu admiro pessoas que são pacientes, dentro de uma situação extrema, a pessoa está ali calma. Gente, eu quero adquirir essa virtude, eu vou adquirir. Eu decreto sobre a minha vida que eu vou adquirir essa virtude. É uma virtude que eu adquiro, quem tem ela. Porque ser paciente diante de determinadas situações, tipo de cônjuge, como falou aqui, de filhos, no ambiente de trabalho. Hoje Deus falou comigo, quando eu abri esse devocional de hoje, estava aqui, dá-lhe paciência. Algo que eu tenho orado e apresentado a Deus para isso. Então ele só está me confirmando. Exatamente. Foi mais uma confirmação de que ele vai me dar essa virtude. E eu vejo assim, quando a gente entende que aquela virtude que Deus nos dá, aí a gente praticar. Exatamente. Aqui ele falou na questão do você quer ter músculos, mas não quer praticar atividade física. Como que não consegue? Aí a mesma coisa que é da paciência, porque você quer ter paciência, mas você não pratica a paciência diante das situações que você tem que ter paciência e não explodir, por exemplo, né? Exatamente. Então, isso aqui é muito reflexivo. Você está falando muito comigo hoje, esses devocionais. Cada dia, tem dia que ele fala mesmo para a pessoa mesmo. Sim. Estou dando uma lapada, um exame de consciência, e a outra você tem que anotar para colocar em prática. Sim. Né? Teve um devocional de 25, por exemplo, que fala sobre descanso. Aquele devocional marcou minha vida, que ele falou comigo. Muito e hoje, novamente, esse devocional do dia 29 de junho, ele está marcando a minha vida, porque ele está falando comigo. Eram duas virtudes que eu queria ter. A paciência é honra do Senhor, né? Sim. É honra. E a paciência é uma virtude muito importante que eu creio que eu tenho. Hoje eu já comecei a estar bem desafiado já hoje, porque ele está falando comigo e vem os princípios para você ver as coisas que é para você ter um choque, né? Agora precisa ter paciência. Sim. Então é sobre isso. E olha só que caiu para você, já que você pedia, ficou para você ler, né? Que a gente combinou na sexta. E caiu de uma resposta. Né? E é algo que ninguém nasce com ela, né? Tipo assim, a gente já, fulano já é paciente porque ele é assim. Não, é coisas que vai precisar fazer um exercício, regular as emoções, porque com as emoções reguladas, você vai conseguir ser calma. Não tem como ser uma pessoa desregulada emocionalmente e ser calmo e ser paciente. Então, precisa regular o emocional. É muito importante. Então, a gente ficar com essa reflexão, né? O que vou fazer para me ter esse fruto, né? Para me conseguir praticar e ter. Todos nós conseguimos, basta a gente querer. Todos os dias fazer algo diferente. E é isso, gente. E aí, papel e caneta na mão, quem tá com os cadernos aí? Quem que tá com seus cadernos, com os seus caneta para nós fazer os nossos exercícios? Aqui é como se fosse ir para academia todos os dias, ganhar músculo físico. Aqui nós estamos ganhando músculo emocional. Nós estamos fortalecendo a nossa mente. Vamos lá. Papel e caneta na mão para que nós possamos fazer os exercícios, reprogramação mental. Porque quando a gente passa a desenvolver a musculatura emocional, reforça a nossa identidade. Você sabe quem você é? Você é grata? Em que você está precisando ser grata? Quais são as profecias? O que você tem falado sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, o seu futuro? Como você quer estar o ano que vem? O que você quer colher daqui 2 anos? Há 5 anos? A gente precisa começar a plantar hoje. Se nós não plantar, nós não vamos colher. Enquanto não mudar essa roda repetitiva, que é o ciclo repetitivo, às vezes você está colhendo um fruto que foi plantado há 2 anos atrás. Ai, Deus, eu não quero mais continuar colhendo esse fruto que eu colho. Então, você precisa plantar novas sementes. Não tem como colher um novo fruto se as sementes são as mesmas. Não tem como colher novos frutos se você planta as mesmas sementes. Vamos mudar?
Vamos ter consciência de mudança? Seja bem-vinda, Kátia. Então, vamos lá, gente. O primeiro exercício é quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou filha do rei, em Deus eu sou próspera, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou confiante, em Deus eu posso todas as coisas, em Deus eu me permito sonhar, realizar, em Deus eu agradeço por estar aqui. Próximo. Em Deus eu sou feliz, em Deus eu sou grato por acordar, em Deus eu sou próspera, em Deus eu sou filho do rei, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou grata por tudo, em Deus eu sou joia rara, em Deus eu sou amada, em Deus eu sou sábia, em Deus eu sou organizada, em Deus eu posso todas as coisas que me fortalecem, em Deus eu confio, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou corajosa, em Deus sou vitoriosa, em Deus sou a menina dos olhos de Deus. Amém. Próximo. Aqui, em Deus, como é forte isso, né? Em Deus eu sou luz, em Deus eu sou abençoada, sou próspera, sou humilde, sou linda, sou corajosa, vencedora, amada, mãe, filha, cristã, esposa, cheia da presença de Deus. Em Deus eu sou forte, em Deus eu sou produtiva, elegante, paciente, organizada, grata. Em Deus eu monto a minha agenda, né? Em Deus eu reconheço que tenho limites, que sou limitada também. Em Deus eu reconheço que não dou conta de tudo. Em Deus eu reconheço que preciso delegar funções. Em Deus eu reconheço que também sou limpa e organizada. Né? Em Deus eu declaro o éfata de Deus na minha vida, que é portas abertas, que é o abrir de Deus na minha vida em todas as áreas. Em Deus eu declaro o shalom de Deus na minha vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso na minha vida financeira, isso na minha casa, isso com meu filho, isso com meu relacionamento, isso no meu ambiente de trabalho, né? Em Deus eu sou simpática e também eu creio que eu também sou luz do mundo, sal da terra. Amém. Próxima. Em Deus eu sou constante, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou inteligente, eu sou especial. Em Deus eu sou próspera, sou abençoada, sou abençoadora. Em Deus eu sou inteligente. Deixa eu ler aqui, peraí. Eu anotei aqui. Em Deus eu sou amorosa, sou doce, sou a mãezona. Em Deus eu sou humilde, sou saudável, sou sincera, sou honesta, sou organizada, sou criativa, sou serva do Senhor. Amém. Então vamos para o próximo exercício, que é a gratidão. A gratidão nos tira da vitimização e da murmuração. A gratidão nos transforma, ela traz emoções positivas. Seja uma pessoa grata. Para que lado o seu cérebro está funcionando? Do negativo ou positivo? Então, gente, a gente precisa ter uma lista de gratidão todos os dias, olhar, falar o que você é grata. À noite também, ao deitar, olhar para o seu dia e ver o que aconteceu de bom hoje na minha vida. Por que eu sou grata hoje? Por que eu estou grata hoje? Então, quando a gente começa a olhar e falar e ser grata, tudo fica mais leve, tudo fica menos pesado, porque é muito peso carregar negatividade na nossa vida. Então, eu sou grata por cada manhã que o Senhor me presenteia pela a vida. Eu sou grata pela minha família, pelo final de semana maravilhoso de estudo que o Senhor me deu. Eu sou grata pela constância, eu sou grata por estar aqui, eu sou grata pelos meus clientes, pelas pessoas que o Senhor tem colocado e confiado nas minhas mãos. Eu sou grata por me
admirar e não esperar que os outros me admirem. Eu sou grata por continuar a minha alimentação saudável, zero glúten, zero açúcar, zero lactose, zero álcool. Eu sou grata por me posicionar. Eu sou grata por ser ousada e correr atrás dos meus sonhos. Eu sou grata pela minha consciência e escolha na minha alimentação. Eu sou grata por recomeçar todos os dias. Eu sou grata pela minha casa nova e aconchegante que o Senhor está preparando. Eu sou grata pela misericórdia do Senhor, renova todas as manhãs na minha vida. Eu sou grata por cada recomeço. Eu sou grata por ser constante em tudo que eu for fazer. Próxima. Eu sou grata por participar com vocês, pela vida de vocês. Eu sou grata por Deus me escolher. Eu sou grata pelo meu lar. Eu sou grata pelo tempo de hoje. Sou grata por estar no caminho da salvação. Sou grata por minhas amigas verdadeiras que Deus me deu. Sou grata por tentar mudar minha alimentação. Sou grata por Deus ser a minha prioridade. Sou grata a Deus pela noite dormida. Sou grata a Deus por ser mãe. Sou grata a Deus por ser amada. Sou grata a Deus por me escolhido. Sou grata a Deus por ter saúde. Sou grata a Deus pela minha vida. Sou grata a Deus pelo meu casamento. Sou grata a Deus por acordar. E, no meu caso, sou grata a Deus pelo fogo de vida, pela minha saúde e a saúde do meu filho, a saúde de todos os meus familiares. Grata a Deus pelo sossego, pela minha casa, pela alimentação saudável, pelo meu trabalho, por ser escolhida filho de Deus, pela noite dormida, por Deus me permitir cuidar do meu lar. Grata a Deus pela família que Deus me deu. Grata a Deus por servir a Ele. Grata pela fé, por me autocuidar, por dizer não, por ser obediente à palavra do Senhor, por me olhar mais, pela força, pela coragem que Ele tem me dado e por olhar de onde Deus já me tirou, pelos livramentos que Ele já me deu e grata pelas conexões que Ele faz, que eu estou fazendo, já fez o que eu estou fazendo na minha vida. Conecta, eu tenho olhado a Ele para Ele me mostrar os seus verdadeiros amigos e me conectar com pessoas mais crentes do que eu, né? O crente, estou falando de religião aqui, falando de pessoas cristãs que creem no Senhor, né? Com pessoas de fé, com um pouco de energia. Isso, exatamente. Próxima. Sou grata pela vida, por Deus ter me dado mais uma oportunidade de viver, né? Acordar hoje com vida, com saúde, com a minha família e cumprir meu propósito aqui na Terra. Sou grata porque Ele está começando a entender sobre o meu propósito, uma coisa que eu sempre quis, né? Deus tem aberto minha mente sobre isso. Sou grata pela sua vida, Felipe, pela disposição, pela oportunidade de dar para nós, né? Amém. De crescer, de nos conhecer, de ver a vida de forma diferente. Amém. Eu sou grata por estar nesse grupo, pela oportunidade, né, que você tem dado a nós de desenvolver. E eu sou grata por ver o desenvolvimento de cada um de vocês, né? Fico muito feliz também. E o que a gente quer pra gente, a gente quer assim, eu penso assim, o que a gente quer de bom pra gente, a gente quer pro outro, né? Quando a gente vê o outro crescendo e desenvolvendo, eu, pelo menos, eu fico muito feliz. Eu sou grata também pela vida da minha irmã, que está mantendo a constância, ela está me puxando, né? Eu estou numa fase, assim, como diz a Sueli, curte a frase, não esqueça essa frase na cabeça, curte a frase. Exatamente. E a minha irmã está me puxando, vamos, falei, então vamos. Ela falou assim, a hora que eu precisei, você me deu aquele empurrão, né? Sim. E eu estou muito feliz pela vida da minha irmã, por essa constância dela, por ver já o desenvolvimento dela, dentro da casa dela, né? E eu sou grata a Deus também pelo dia de hoje, que Deus tem dado a nós, pela família, pelos filhos, pelo esposo, por Deus ter preparado da minha mãe estar aqui comigo, cuidando de mim, por ter tido uma boa recuperação, estou tendo, né, uma boa recuperação na cesárea, ter esse momento com a minha filhinha, com os meus filhos, e também estou grata a Deus porque Deus tem
tido esse momento meu emocional que agora é tão difícil do pós-parto, né? Muitas pessoas passam pela depressão, muitas pessoas passam por muitos momentos difíceis depois do pós-parto, né? E Deus tem me dado equilíbrio, né? Eu tenho visto isso também. Eu fico muito feliz por ver Deus trabalhar na minha vida assim também, né? Sou grata pelo alimento que tem dentro do meu lar, sou grata pelo trabalho do meu esposo, sou grata por tudo. Amém. Que lindo você falar sobre o pós-parto, né? Que você tá bem. Tudo tem a ver com a nossa mentalidade. Como você tá com uma mente focada em agradecer, em pensar em coisas boas, é bem mais fácil enfrentar essa situação. Muito diferente, muito diferente, tem me Diferente. ajudado muito. Porque se a nossa mentalidade está no negativo, quando a gente fica numa situação dessa, a gente passa a ser negativa e aí fica mais difícil de encarar e viver essa fase da vida. Então, é muito importante esses exercícios que nós fazemos sobre agradecer, profetizar e se acalmar. Isso chama regular as emoções, ter umas emoções reguladas. Ô, Eza, que bom que você voltou. Você quer falar? Pode falar. Fui tentando até conseguir entrar de novo. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela noite dormida, eu sou grata por acordar, eu sou grata por essa manhã, eu sou grata pelo meu lar, eu sou grata por a minha família, sou grata por todos os dias estar com vocês. Aqui eu coloquei assim, mas nem todos os dias eu tô, né? Mas aí tem que falar para poder vir. Então, não tem problema, tem que falar para você. Então tá. Sou grata por conhecer e amar Jesus. Sou grata pela fé, sou grata pelo amor de Deus, sou grata pelas suas promessas em minha vida, sou grata por ser virtuosa, sou grata por ser mulher, grata por ser mãe, por ser avó e por ser bisavó. Amém. Glória a Deus. É muito importante a gente colocar, né? Muitas pessoas no início, quando começam a fazer esses exercícios, eles falam, mas Sueli, eu não sou organizada, como que eu quero? Então a gente precisa colocar aquilo que a gente quer para acontecer. Então não é porque você não vem. Ela falou uma coisa que é muito importante, né? A gente tem que ser grato por ter Deus como nosso primeiro amor, né? E Cristo como nosso único Salvador. Glória a Deus. É muito importante. Então é muito importante a gente saber o que quer. Quando a gente sabe o que quer e tem consciência do que quer, tudo fica mais fácil, gente. Então aqui é um momento da gente agradecer, saber quem nós somos e agora nós vamos profetizar, que é o momento de lançar a semente. É como se você tivesse aí na sua casa uma horta ou um jardim. Você pode mentalizar. Eu estou cultivando minhas flores ou estou cultivando as minhas verduras, uma horta cheia de verdura. O que você vai plantar? Ou o que você já plantou? Todos os dias você não vai ter que ir lá tirar um matinho, jogar uma água, colocar um esterco, olhar se tem lagarta. É o que nós estamos fazendo aqui. Só que nós estamos fazendo na nossa mente. Qual é o que você vai plantar hoje? Não, Sueli, eu já plantei. Que bom. Ah, mas eu não sei nem o que plantar, porque tem muitas pessoas que não sabem nem o que gostam, nem o que quer. O que você vai plantar na sua horta? O que você vai fazer? Que mato que está precisando tirar aí? Sueli, mas aqui em casa nem espaço tem. Nós estamos falando interno, nós estamos falando da mente. A mente, o cérebro. Então, vamos dar uma olhada para a nossa horta interna, o nosso jardim interior. Vamos profetizar? Eu profetizo nada quebrado, nada trincado e nada fora do lugar. Eu profetizo uma semana abençoada. Eu profetizo cura nos lares. Eu profetizo conexões entre as famílias. Eu profetizo casa nova, minha casa nova e aconchegante. Eu profetizo não julgar as pessoas, mas acolhê-las. Eu profetizo continuar acreditando e sendo positiva. Eu profetizo ser ousada cada dia mais. Eu profetizo sabedoria divina. Eu profetizo viver momento presente. Eu profetizo desconectar mais do celular. Eu profetizo ser livre no espírito e na alma.
Eu profetizo hoje ser o melhor dia das nossas vidas. Eu profetizo os meus 5 sentidos aguçados para que eu veja, para que eu fale, para que eu ouça, para que eu sinta, para que eu toque. Os 5 sentidos aguçados. Eu profetizo transformação, renovação de mente. Eu profetizo que todas as mulheres se posicionem, descubram a sua identidade, o seu valor. Próximo. Eu profetizo a minha salvação, eu profetizo a salvação do meu lar, eu profetizo Deus ser a minha prioridade todos os dias, eu profetizo ser livre e feliz, eu profetizo a minha cura, eu profetizo minha saúde, eu profetizo ser sábia, eu profetizo ser próspera, eu profetizo ser boa sogra, profetizo ser boas noras, profetizo que meus filhos sejam bem profetas do Senhor, que sejam um homem honesto, trabalhadores, que terão muito sucesso, que eles sejam prósperos, que terão um bom serviço. Eu profetizo o termo da minha casa, eu profetizo o termo do meu casamento, eu profetizo minhas vendas a joelho, eu profetizo obedecer a Deus, eu profetizo amar o próximo como Cristo amou a sua igreja, eu profetizo muita saúde para minha mãe, para ela continuar a ter a filha da casa, que ela vem embora, e quando chegar aqui também ter saúde, para a família dela, para o filho dela, e eu profetizo equilíbrio mental, eu profetizo nada quebrado remendado na minha casa, eu profetizo um carro novo, eu profetizo minha nova moto, eu profetizo tirar minha CNH, eu profetizo eu profetizo a minha salvação, a minha paz, eu profetizo paz na minha alma, paz na minha casa, eu profetizo a restauração do meu casamento, eu profetizo ter paciência, eu profetizo ser mais espiritual. Amém. Próximo. Eu profetizo cura emocional, dívidas pagas, profetizo sabedoria para me educar meu filho, profetizo falar palavras que edificam, eu declaro portas abertas para mim e para meu esposo, eu declaro não retroceder na fé, na saúde, no autocuidado, na perseverança e dentre outras áreas. Eu profetizo administrar as finanças, eu profetizo todo tipo de medo, eu repreendo todo tipo de medo. Eu profetizo que eu quero viver um dia de cada vez. Eu profetizo restaurar meu casamento, Deus me abre a minha mente, o que eu devo fazer dentro de determinadas situações. Eu profetizo que não falte pão de cada dia na mesa. Profetizo que não faltará vestimentas nem para mim, nem para meu filho. Eu tenho testemunho sobre a questão de vestimentas, de vestes. Por isso que eu coloco isso, como profecia. Eu profetizo, meu filho será um homem próspero, amado, abençoado. Ele realizará todos os sonhos dele, grandes coisas para o Senhor na vida dele. E eu profetizo, sim, a cura da ansiedade, a libertação, gerenciar minhas emoções, saber administrar minhas emoções. Em nome de Jesus, eu profetizo tudo isso. Amém. Próxima. Eu profetizo bênção sobre todas nós. Profetizo que Deus venha cumprir o desejo do coração de cada um de vocês, o sonho, no tempo certo. Profetizo a reforma da minha casa. Profetizo ter uma casa aconchegante, linda, do jeito que eu gosto. Profetizo o carro novo, que Deus venha preparar para nós. Eu profetizo que a gente venha manter a constância nesse grupo. Eu profetizo que meus filhos serão grandes empresários de sucesso, que eles levarão a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Eles terão Deus como seu verdadeiro amor. Eu profetizo também saúde dentro do meu lar, salvação, a saúde dos nossos órgãos. Eu profetizo também que eu venha ter um restante de resguardo abençoado, daqui uns dias já está acabando. E eu profetizo também que eu venha manter a constância nesse grupo, que Deus venha me dar força. Eu profetizo também que Deus ele venha trazer a paz sobre o meu lar.
o equilíbrio financeiro, mental e espiritual, que o Senhor venha firmar meu casamento com muito amor, carinho, compreensão, companheirismo. E eu profetizo também os olhos da terra dentro do meu lar. Amém. Amém. Próximo. Eu acho que acho que é você agora. Não sei se vai conseguir falar. Acho que ela não tá ouvindo. O celular dela tá com problema. Vamos. Eu profetizo mais amor, eu profetizo cura para minha filha, eu profetizo cura para o meu filho, eu profetizo libertação nas nossas vidas, eu profetizo realizações para os meus sonhos, eu profetizo ser mais dedicada, eu profetizo ser mais fiel a Deus, eu profetizo ser mais sincera, eu profetizo ser mais zelosa, eu profetizo ser mais prudente, eu profetizo ser mais organizada, eu profetizo cura na minha mente, eu profetizo pensar antes de falar, eu profetizo ser mais calma, eu profetizo ter mais paciência, eu profetizo sabedoria, eu profetizo ser constante, eu profetizo mais fé, mais entendimento, compreensão, eu profetizo ser mais prudente, eu profetizo mais benção para mim e para todos nós. Amém. Glória a Deus. Todas falaram, né? Todas já sabem quem são, todas já agradeceram, todas já plantaram, que é a profetização. E como tá os jardins de vocês aí? Como tá as hortas de vocês aí? Tá precisando o que nessas hortas aí? O que tá precisando nesse jardim? Ele tá seco? Ele tá florescendo? Ele tá... Como tá aí, gente? Cada um sabe como está o seu jardim. Agora vamos para a nossa leitura do livro, né? Que nós vamos ler o capítulo 6. A mulher sábia edifica o seu lar. Esse livro, ele é bem profundo para nós mulheres, né? Que precisamos cada dia mais ser sábia. Porque sem a sabedoria, e nós temos o quê? Uma grande responsabilidade, que é cuidar do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo. O lar é a primeira base, é o primeiro ministério em que Deus confiou em nós, que é o esposo e os filhos. Então, será que nós estamos edificados? Como que nós estamos sendo no nosso lar? O capítulo 6 fala assim, um lar edificado sobre os fundamentos corretos. Ele é um capítulo bem longo, mas não dá de eu ler todo. Só vou pegar algumas partes aqui para a gente ter um olhar para ele. Existem aspectos essenciais quando se trata de edificação de um lar. Uma das questões, eu vou desligar aqui, tá? Só para não ficar com ruídos. Acho que eu consegui. Existem aspectos essenciais quando se trata da edificação de um lar. Uma das questões centrais de edificar algo tem a ver com o estabelecimento dos fundamentos. Isso é alicerce. Como está o alicerce do seu lar aí? Como está a estrutura? Lembra que toda construção começa por onde? Pelo alicerce. E se o alicerce for fraco, não vai aguentar. Quando esse estabelecimento levantar as paredes, colocar as colunas, então o alicerce que precisa ser bem resistente. Não se pode edificar um edifício sobre fundações fracas, como Jesus deixou bem claro. Quem ouve a minha palavra e as pratica é tão sábio como as pessoas que constroem uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como as pessoas que constroem a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo.
Está lá em Mateus 7, 24. Se você lê essas palavras de Cristo e não age de acordo com os seus ensinamentos, será como um homem tolo que construiu a casa sobre a areia. Isto é, sobre uma base inadequada. É como Jesus dissesse: aqui está a pedra fundamental. Eu estou dando a você, mas se deixar de lado e continuar vivendo da forma como tem vivido, será uma tola. Não é sábio abrir mão de fundamentos sólidos, pois isso é agir como o tolo que construiu a casa sobre areia. Todo mundo sabe que não se constrói uma casa sobre areia, porque toda vez que chover ou vier uma tempestade, ela não permanecerá de pé, assim como não é sábio edificar uma casa sobre alicerces fracos e inadequados. Biblicamente falando, a rocha representa Jesus, o Deus encarnado cuja essência é o amor. Ao ler 1 Coríntios 13, vemos que o amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, presunçoso, orgulhoso, nem grosseiro, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Portanto, essas qualidades devem fazer parte da essência dos alicerces de um lar. E aí? Como está o seu lar? Será que a paciência, será que você está tendo paciência? Será que você está... Quais são as qualidades para você ter? Ser uma pessoa alegre, uma pessoa acolhedora, uma pessoa calma. Esse é um alicerce do lar. Cabe nós, mulheres sábias, estabelecer as bases que tenham essas características e as demais que o referem ao amor verdadeiro. Conversei com uma amiga que tem um grande negócio na área das construções e lhe pedi que me falasse sobre os alicerces. Eu sabia que eram, mas queria me aprofundar naquilo que Jesus quis dizer. Ela me disse que os alicerces são pilares de concreto inserido profundamente no solo para manter firme as estruturas. As fundações são parte de uma edificação. Os alicerces de um lar precisam ser estruturados com base no amor, pois o amor é a essência de Deus. Como uma mulher sabe que deve edificar o seu lar, você precisa aprender a amar. Em sintonia com o amor de Cristo, sabendo como responder o amor, como deixar o amor divino ser transmitido aos demais por seu intermédio. Você consegue fazer isso? Observe como a Bíblia descreve o amor e veja se tem vivido isso no cotidiano do seu lar. Então, nós não podemos amar dessa forma como seu amor de Deus. Como Deus é o amor, devemos estar próximo a Ele, em sua presença, a fim de deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Essa é a única maneira de amar como amor descrito pela Bíblia, o amor de Deus traduzido em 4 alicerces principais, os 4 pilares de nossa edificação: atitude, comportamento, caráter verdadeiro. Tudo isso é amor. Então, aqui está falando sobre o comportamento, o caráter, a verdade, atitude é o primeiro, o segundo é o comportamento, o terceiro é o caráter e o quarto é a verdade. O amor abraça a verdade, tanto faz se é uma verdade positiva ou negativa. Ela é benéfica quando você descobre que seus filhos fizeram algo e isso desaponta por causa dos seus padrões cristãos. Em vez de ficar desolada, abraça a verdade, encara o poder de ser necessário para fazer algum ajuste. A sabedoria implica reconhecer quando você não foi sábia. A verdade sobre minha filha revelou que ela estava enfrentando dificuldade em sua área que não percebemos. Aqui está falando a mulher, o sistema de apoio da casa. A mulher sábia, ela precisa estar apta a aceitar a verdade sobre si, aquela que não consegue ou não quer ver. Se eu só vejo um lado meu, o meu marido e meus filhos podem enxergar outros lados. Eu só posso ver as minhas costas com a ajuda de outros objetos ou de outras pessoas. E todos nós temos
frente e costa. Então, se você me diz, por exemplo, David, seu braço tem uma sujeirinha bem aqui, precisarei tirá-la, senão abraçamos a verdade. Nosso fundamento será fraco. Se estabelecemos os alicerces do lar com sentimentos de diferença de onde deveriam estar. Quando a criança cresce, chegará o dia em que você olhará para trás e se perguntará: o que aconteceu? Abrace a verdade como expressão do amor que edifica o seu lar, o resto virá naturalmente. A mulher é o sistema de apoio da casa. As mulheres são os pilares que Deus estabeleceu para suportar o peso do seu lar. E é por isso que a Bíblia afirma que a mulher sábia, quem edifica o seu lar e que não o homem sábio. Então, aqui está falando quanto poder tem uma mulher dentro da casa. Que nós possamos estar prestando atenção. As mulheres não casadas com filho, e isso inclui viúvas, divorciadas, inclusive e quem tem filhos adultos. Então, identifique o seu lar sobre os fundamentos corretos, ou seja, apoio a todo tempo. Esse é o procedimento de uma mulher sábia. Quantas coisas que precisamos estar atenta, né? O protetor do lar. Deixa eu ver se a parte aqui, ele é bem grande, esse capítulo. A parte aqui que fala do protetor do lar. Uma vez que está claro que as mulheres são os pilares de sustentação do lar, precisamos compreender com exatidão o que a Bíblia fala acerca do papel do homem, o que uma casa sem uma cobertura. Uma casa sem cobertura é uma casa sem proteção, sujeira, a chuva e o vento as intempéries. Portanto, a posição de responsabilidade do homem coloca como aquele que deve prover proteção ao lar. Essa é a fundação primordial do sistema da cobertura. Então, uma casa sem cobertura, cai tudo de chuva, lixo, sem cobertura, tudo cai lá dentro e vai cada vez mais encher a casa de coisas que não é para ter. Então, a gente precisa, toda casa precisa ter o quê? Teto. O protetor do lar, né? Que é o homem. A Bíblia diz que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, a cabeça de Cristo é Deus. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus criou toda a força da mulher, as leis de apoio, a habilidade de aguentar o peso. Então disse: você é o pilar de sustentação do lar. Mas colocarei uma cobertura sobre você, a quem você deverá se submeter. Em outras palavras, você permitirá que esse telhado descanse sobre si. Isso é o que significa submeter a cobertura nesse contexto. Porém, sabe o que temos feito? Não temos usado o cérebro e abandonamos a responsabilidade de que Deus nos deu como mulheres. Então, o lar precisa ter a cobertura, e a cobertura é o homem. O homem é a cabeça. A submissão ao marido é estar debaixo da missão dele. Se você é o sistema de apoio, deve permitir que essa liderança esteja sobre você. Se não permite, cada parte deixada de cumprir essa função, porque quando as intempéries vierem, será como construir a casa sobre a areia, pois a função perde o valor quando não está no lugar, quando estão em lugares errados, e nesse caso é grande prejuízo. Existe diferente tipo de telhado. Algumas mulheres se casam com telhados mais leves e outras com cobertura que carrega muito peso. Dependendo de cada caso, você precisa saber qual é a sua estratégia, onde estabelecer o seu ponto de apoio, pois a realidade é que você não pode mudar o fato, por exemplo, de seu esposo ser uma cobertura plana. Alguma de nós somos casadas com um telhado de 2 águas, nos quais tudo parece escorregar e sobre quais é perigoso subir.
Outras têm maridos que são lajes de concreto, forte e muito pesado, que requerem uma fundação firme com base profunda. Esse tipo de telhado é imóvel, inflexível. Então, os pilares da casa precisam ser fortes. Então, é muito importante saber, nós não podemos se comparar. Cada mulher aqui tem um esposo e cada esposo é de um jeito. Então, aqui ela está explicando sobre os pesos do telhado. Então, o que precisa é estar com os pilares fortes. Eu não sei o que vocês passam ali na casa de vocês e vocês não sabem o que eu passo. Então, nós não podemos se comparar a fazer igual, porque cada um tem um tipo de telhado. O que precisamos fazer é reforçar os pilares, que somos nós. Então, a gente precisa estar com as raízes firmes, fortes na fé, na crença, de aguentar com sabedoria o que nós vivemos dentro do nosso lar. Porque a minha vida é diferente de vocês, a de vocês é diferente da minha. Então, precisamos ser forte. Pense como é a sua cobertura. Qual é a cobertura da sua casa? Como é o seu esposo? Quem você tem no seu lar e verá que, dependendo de cada tipo de telhado, os pilares terão de se submeter e ajustar a fim de aguentar o seu peso e a sua estrutura. Então, cada uma sabe como é o seu esposo. Para fazer esses ajustes, é importante ter uma mente quais são os elementos essenciais para que se possa apoiar em um telhado em cima de pilares no que refere o contexto do seu lar. Eles incluem respeito, honestidade, confiança, compromisso. Gostaria de enfatizar a questão da honestidade, pois é algo que tem se perdido em grande escala nos lares. A honestidade tem a ver com não mentir. Não mentir faz parte de ser uma pessoa honesta. No que se refere a cuidar de um lar, as mulheres sofrem uma tremenda tentação para faltar com a verdade, a fim de conseguir fazer as coisas da forma que deseja. Algumas das vezes você acha que não precisa dizer ao telhado o que está acontecendo em determinada sala da casa. Muitas das vezes, não, nem vou falar não, que ele não tem que saber a minha vida, e aqui já há um grande problema. Porque ele é o telhado e ele está cobrindo a sala e você é apenas os escombros. Você está ali as estacas. Quer esconder os fatos. Na prática, isso pode significar mentir, meu Deus, ou omitir sobre quanto dinheiro gastou ou o que aconteceu de ruim com a criança por uma falha sua. Ao edificar o seu lar, uma mulher sábia deve ter total transparência e honestidade dentro dessa família. A honestidade não esconde as coisas. Em certa ocasião, fui tentada a comprar um terno. Fui tentada a comprar um terno rosa que estava caríssimo. A dona da loja veio até mim e disse: Dave, você deve comprar este terno e eu vou tornar isso possível. Obrigada, Jesus. Agradeci em pensamento. E ela continuou: por que você não põe isso na conta da casa? Nós não tinha cartão de crédito naquela época e mal tínhamos dinheiro para comprar comida. Lari vivia das ofertas da igreja, por isso respondi: não posso fazer isso. Vou lhe dizer o que farei. Prosseguiu aquela senhora, sem dar atenção a minhas negativas. O inimigo às vezes cochicha coisa como essas para nós. Você tem a convicção, o princípio da palavra, concordou com seu cônjuge sobre algo, concorda com as metas da família. Você precisa ter um plano concebido e acreditado que Deus está guiando para seguir como família. Então, a família precisa ter um plano, precisa conversar e estabelecer aquilo que precisa ser comprado. Mas então vem o diabo com seus aconselhos para perverter o nosso plano. Eu não vou colocar no cartão de crédito, prosseguiu ela. Vou enviar a fatura mês a mês, porque quero que você tenha esse terno. Obrigada, Jesus. Agradeci novamente em pensamento. E ela continuou: você pode pagar $5 por mês? Não me preocupo com isso. Eu pensei: quem poderia fazer algo assim? É de Deus. Assim levei o terno para casa. Adivinhe o que eu fiz? Eu escondi o terno. Agora pense
O que há de bom em comprar algo e escondê-lo? Eu não pude vesti-lo. E ficou escondido. A cada 3 ou 4 dias eu pegava aquele terno, tirava da caixa, olhava para ele e o guardava novamente no closet. E a honestidade, onde estava? Enfim, meu marido acabou vendo o terno, é óbvio. Dave, o terno é bonito, mas você não pode mantê-lo. Adivinha o que eu fiz? Eu me submeti à cobertura. A instrução da cobertura, a minha proteção, que é o esposo, ela não contou. Lari me disse que eu deveria devolver o terno e assim eu o fiz. Na realidade, por meio de meu exemplo como uma jovem esposa de pastor, Deus recebeu a glória por causa da honestidade. A Universidade de Harvard fez um estudo sobre o casamento com um foco no que faz um relacionamento matrimonial acabar. Os pesquisadores analisaram que casais que brigam bastante, mas ficaram casados por 50 anos, e os casais que aparentemente tinham um bom relacionamento, mas cujo casamento não durou nem 5 anos. Eles descobriram 3 elementos que fizeram toda a diferença, que é crítica, desprezo e isolamento. Nenhum lar pode sobreviver em 3 elementos desse. Eles são a tempestade que destrói a cobertura, o sistema de apoio e a fundação. Se a crítica ao marido fizer parte da sua vida, se você viver criticando seu esposo, você tem de mudar as suas bases. Se você carrega desprezo por ele em seu coração, ore e abandone isso diante do Senhor e deixe o Espírito Santo fazer o trabalho. E se você tem ficado afastado dele, tome a decisão de se reconectar. Eu quero desafiá-la a respeito da atmosfera de sua casa, porque ela afeta tudo. Toda pessoa que anda pela minha casa diz: nossa, parece que há uma fragrância especial aqui. O que é isso? E o que eu, como uma mulher sábia que edifica o meu lar, estou focada em meu cuidado diário, debaixo da proteção do meu marido, consciente do meu papel como pilares de sustentação dele. E você? Aqui vamos fazer uma oração. Deus, obrigada porque sou um pilar para o meu lar, que sabe que preciso sustentar o telhado, seja ele do formato e da estrutura que for. Eu peço-te que me capacite para isso. Trabalhe em mim a fim de lapidar tudo aquilo que ainda preciso de cuidado. Desejo ser moldada como tu queres, para que eu tenha a sabedoria necessária a fim de edificar o meu lar. Que a minha família seja uma bênção e que eu possa ser o suporte para ela que tu deseja que eu seja, e que em tudo eu esteja debaixo da proteção do meu marido, seja ele tipo de telhado que for para o meu lar, em nome de Jesus, amém. Que oração linda. Então, cada pessoa tem um tipo de telhado, então nós aqui somos mulheres que estamos em busca de sabedoria, e nossa casa tem um telhado. Eu não sei qual é o tipo do telhado, mas você sabe, porque é você que é esposa do seu esposo. Então, você precisa buscar sabedoria para suportar o telhado que Deus te deu. Mas que a gente precisa respeitar a base, que é honrar ele, que é o nosso esposo. E é isso, gente. Estamos no finalzinho desse capítulo, já o tempo também já está acabando. Aqui tem 3 perguntas. Depois eu vou tirar. Quem quer que eu mando o print lá no grupo, pede para. Fala aí que eu tiro e mando a foto das 3 perguntas. Eu quero. Você fez aquela de quinta? Ai, que bom, que bom. E esse capítulo é forte, né? O que vocês acharam? Muito forte. Esses capítulos edificadores é um choque de realidade. É uma lavagem mental. São coisas que a gente não quer fazer. Porque, não é mesmo? A gente, igual ela, comprou o terno, levou para casa, escondeu, mas não teve jeito. Tem que... Então, ai, meu Deus, dá-nos sabedoria, Jesus. Como a gente aprende, né? Tira foto. Vamos tirar, gente. Abre Abre aí a... Senão não vai dar tempo. Falta 4 minutos. Esse capítulo são fortes, muito forte, mas é bom, a gente aprende muito.
Deixa eu tirar aqui. Vai abrir a Kátia? Não, Su. Cadê os cadernos? Eu gosto quando vocês erguem os cadernos. É estudante. Tá edificando o cérebro. Isso aí, gente. Deus abençoe, viu? Amanhã estaremos de volta. Venham participar conosco no ao vivo.